Apocalipse capítulo 6, versículos 3 e 4, fala sobre a abertura do segundo selo de um livro que estava completamente lacrado no céu. E foi achado apenas um digno de abrir esse livro e de desatar esses selos. E este alguém é Jesus. Esse livro ele estava lacrado com 7 selos. E eu vou estar falando aqui um pouquinho sobre a abertura desse segundo selo, que diz assim: e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Bem, aqui nós vemos algumas coisas interessantes, né? João ele estava tendo essa revelação em espírito. Então ele ouve o segundo animal, né? Que corresponde a um dos 4 seres viventes que estão diante do trono de Deus. E esse segundo animal, ele é semelhante como um boi, né? Semelhante a um boi. E assim como todos os 4 seres viventes, ele oferece um serviço de observação ininterrupta diante de Deus. Porque quando você vê aqui Apocalipse capítulo 4, você vê que o corpo deles, né, está descrito aqui no texto, é cheio de olhos. Então esses olhos, eles representam essa observação ininterrupta. Sobre o quê? Sobre a terra. Porque esse animal aqui, esse segundo animal, assim como os outros, eles são guardiões do evangelho eterno. Então, esse segundo animal, especificamente, ele é o guardião do evangelho de São Marcos, né? Então, aqui, esse animal, ele fala com João. Ele começa ali a falar, a conversar, a explicar, né? A mostrar, a conduzir João naquela revelação. Olha que coisa interessante, né? Então, aqui ele está dizendo, vem e vê, observa, João. Então, João começa a ver que começa a sair um cavalo vermelho, cavalgando, e o seu cavaleiro. E foi dado a ele a autoridade de tirar a paz da terra. Por quê? Porque ao todo também são 4 cavalos que vão estar sendo designados para fazer algo sobre a terra, né? E falando ainda sobre esses selos, eles compreendem o período desde o início da era cristã até a ira do Cordeiro. Então isso precisa ficar claro para que você saiba o tempo em que ele vai estar agindo sobre a face da terra, né? Então aqui nós vemos que esse cavalo, ele recebeu uma autoridade, e a autoridade dele é tirar a paz da terra e promover o ódio, promover as guerras, as discussões, as pelejas, os conflitos interpessoais, intercontinentais, né? Os conflitos que poderiam gerar guerras entre pessoas da família, entre irmãos, guerras civis dentro de uma sociedade, até a nível mundial. E nós sabemos que o mundo já enfrentou várias guerras, né? Ao todo, o mundo já enfrentou 2 guerras mundiais, a nível mundial. Então, esse cavalo, ele tem esse poder de gerar esses conflitos, né? A autoridade dele, tudo aquilo que gera guerra, está nas mãos desse cavalo e desse cavaleiro, né? Está sob o comando deles, né? Então aqui nós vemos
que ele teve a autoridade de tirar a paz e fazer com que as pessoas matassem uns aos outros. E foi dada a ele, esse cavaleiro, uma grande espada. Né? Essa espada é o poder que ele tem de matar, de pelejar. Porque esse cavaleiro saiu para pelejar, saiu para guerrear, fazer guerra, convocar as nações, convocar as pessoas para guerrearem umas com as outras. Então, essa palavra de Apocalipse capítulo 6, ela está falando ali sobre os eventos escatológicos, né? Os eventos do tempo do fim. Então, todas as vezes em que nós vemos notícias, o mundo sendo levados, sendo conduzidos nessa direção, nós vemos que está em ação, em plena ação, esse cavalo vermelho no mundo. E precisamos entender que isso faz parte, né, dessa condução que Deus está levando à humanidade ao fechamento de um ciclo, ao fechamento de uma era, para que aconteça a vinda do Filho de Deus para governar essa terra. Então, a palavra do Senhor, ela diz que é necessário que essas coisas aconteçam. É necessário que as guerras aconteçam. Não que nós sejamos pessoas que promovem a guerra, não é nesse sentido. Mas a humanidade, ela vai ser levada a esse tipo de conflito para gerar um vácuo de poder na Terra, para o surgimento do anticristo. Então, o cristão, quando ele vê essas coisas acontecendo, o cristão primeiramente precisa ter esperança. Fazer aquilo que Jesus disse. A nossa redenção está próxima. Perto está. E qual é a função da igreja diante de tudo isso? Pregar o evangelho. Alcançar o maior nível de pessoas para que possam ouvir a palavra, a mensagem de salvação. Porque Jesus disse que todos aqueles, né, que invocarem o Senhor serão salvos. Então, diante de situações tão catastróficas, né, como essa, as pessoas, elas podem ter, através da igreja, essa oportunidade de ouvir uma mensagem de salvação, uma mensagem de esperança, de que o Filho de Deus, em breve, ele voltará e esmagará Satanás. Então, é uma mensagem que fala, né, de algo ruim, mas para o crente isso é uma mensagem de esperança. Nós não devemos ter medo dessas manifestações apocalípticas, porque a nossa esperança está em Cristo. E nós temos nele as promessas de vida eterna, as promessas do porvir. Né? Jesus disse, olha, o meu reino não é deste mundo, não é dessa era, mas da vindoura. Então, nós precisamos entender que o reino em que nós vamos nos estabelecer é o reino de Cristo. Amém.